A invenção da bússola. Lenda do inventor. Representação de Flávio Gioia, a quem a lenda atribuiu a invenção da bússola por Giovanni Stradano. 1588 a 1600. Originária da China, desempenhou um papel fundamental na navegação e tornou possíveis os descobrimentos. Com a bússola, os navegadores sentiam-se mais seguros, pois sabiam que rota seguir. O fenômeno do magnetismo, provocado pelo atrito dos fragmentos de ferro com ímãs naturais, era conhecido há muito. Mencionado em textos de Tales de Mileto e de Platão na Antiguidade, era igualmente conhecido na China, onde se descobriu em data não determinada que toda agulha magnetizada gira livremente, assinalando sempre o eixo norte-sul. Na verdade, na China, a agulha mostrava o sul, por especial deferência perante o imperador. O engenho tinha de dar respeitosamente as costas à Ursa Maior, residência do soberano do alto, de quem o imperador era sumo sacerdote na terra. Fabricavam-se bússolas secas, pequenas tartarugas talhadas em madeira que continham magnetite e que giravam sobre um pivote de bambu afiado, e úmidas, barras de metal que flutuavam sobre a água. Essas agulhas serviam para práticas divinatórias e cerimônias de homenagem aos 4 pontos cardeais. Alguns textos, de 1044, descrevem o seu uso por soldados perdidos na noite ou desorientados pelo mau tempo, mas foram os árabes que deram à bússola o uso náutico decisivo. Bússola islâmica datada do 1520 e usada para encontrar a direção para Meca. Museu Nacional, Damasco. Em meados do século XIII, Bailak al-Kibjaki tornou-se célebre pelo relato de uma viagem entre Trípoli e Alexandria, o livro do tesouro do comerciante. Ali descrevia como, numa noite sem estrelas, o comandante de um navio se valeu de uma agulha magnetizada para marcar a rota. As trocas comerciais aplicaram o conhecimento até os confins do Índico, imprescindível nos navios. Na Europa, passou-se do uso simples da agulha magnetizada para a criação de um instrumento sofisticado, acompanhado por indagações sobre a física do magnetismo. Pierre de Maricourt desempenhou um papel essencial nesta evolução. Maricourt, que em 1269 escrevera uma epístola do magneto, introduzindo definitivamente a bússola no Ocidente, observou que a extremidade de uma agulha de ferro magnetizada se dirigia para o norte. E ao colocar uma dessas agulhas na superfície da água no interior de um recipiente e outra na palma da mão, constatou a atração dos polos opostos e a repulsão dos polos da mesma natureza. Surpreendentemente, na segunda parte da sua obra, chegou a comparar a pedra magnética de forma esférica com o globo terrestre e concluiu que a agulha se orientava em direção aos polos. Por meio deste instrumento, podereis encontrar a vossa rota até cidades e ilhas de todos os lugares aos quais desejais ir, tanto por terra como por mar, sob condição de que conheçais a sua longitude e latitude, escreveu. A primeira menção na Europa sobre o uso prático de bússolas na navegação surge no final do século XII em Utensilibus, sobre os instrumentos, do sábio inglês Alexander Neckman. Os marinheiros não tardaram a estender a sua utilização em todo o Mar do Norte e no Oceano Atlântico. Graças a esta nova tecnologia, podiam avançar pelo mar com maior segurança do que até então. A agulha de marear. As primitivas agulhas magnéticas apresentavam deficiências notáveis e eram um instrumento de última instância, quando já não era possível a orientação pelo Sol ou pela estrela polar, que indica o norte. As oscilações dos navios impossibilitavam leituras corretas de um pedaço de metal colocado sobre cortiça flutuante. Neste sentido, as melhorias foram conseguidas usando líquidos de flutuação mais densos, como o azeite, mas sobretudo limitando os movimentos possíveis da agulha de marear ao fixá-la sobre um suporte, que começou a ser marcado com 32 pontos cardeais. Destas adaptações, derivou a denominação do instrumento. Vem da palavra latina buchida, pequena caixa, que originou o italiano bussola. Identificava-se assim o receptáculo com a técnica. Modelo de bolso, bússola e relógios solar portáteis. Instrumento datado do século XV e conservado no Museu Naval de Madrid. No léxico marinheiro, a bússola designou-se igualmente por compasso, derivado da palavra francesa que significa girar. Os navegadores medievais designavam-na por pequena marinheira porque acabou por ser uma companheira imprescindível nas travessias. A Terra é magnética. Embora todas as adaptações técnicas tenham eliminado os erros de leitura, não conseguiram suprimir a base geológica das aberrações de direção, a declinação magnética, ou seja, o fato de que o norte magnético não coincide com o norte geográfico. No final do século XVI,
Um inglês chamado Robert Norman escreveu um tratado que incluía explicações sobre este fenômeno e as possibilidades de usá-lo para medir as diferentes latitudes. As suas conclusões deram lugar a uma série de tratados sobre magnetismo conhecidos como de Magnete, 1600, escritos pelo inglês William Gilbert. Gilbert forneceu a primeira explicação racional das propriedades da bússola. A própria Terra era magnética. Até então, a natureza do magnetismo era tão misteriosa que estava proibido o uso de ela em muitos navios por se considerar que os fumos acres do vegetal causavam mau funcionamento da bússola. Gilbert desenhou um instrumento para medir a declinação, embora se tenha equivocado ao considerá-lo um valor absoluto, dado que desconhecia um dado essencial: o campo magnético do planeta muda constantemente. Era dos descobrimentos. Durante os séculos XVI e XVII, a bússola foi essencial para os marinheiros. O infante Dom Henrique estava consciente das novidades tecnológicas e construiu observatórios e escolas de navegação para se aventurar no Atlântico. Graças à bússola, os portugueses dobraram o Cabo da Boa Esperança, no extremo meridional de África, abrindo caminho para o extremo oriente. A expansão para o Atlântico Sul foi igualmente apoiada nas orientações da bússola. E Cristóvão Colombo usou-a também durante as suas travessias oceânicas e deparou-se com a misteriosa variação do instrumento a oeste dos Açores quando a declinação magnética, a diferença entre o norte geográfico e o indicado pela bússola, se tornou mais pronunciada, até alcançar um quarto de vento, mais de 11 graus. A diferença entre os cálculos de uma bússola e um astrolábio era de cerca de 15 graus na direção do norte. Os avanços marítimos foram infindáveis. Em 1575, Louis de Roy, nas suas memórias, destacou o encontro entre Fernão de Magalhães e o rei de Malaca, uma reunião que, segundo ele, fora possibilitada pelos novos conhecimentos sobre os mares e pelo uso da bússola magnética na navegação. Correção dos rumos. A definição da declinação era indispensável para os navegadores e, no século XVII, iniciou-se uma competição entre as potências europeias para financiar o trabalho de quem pudesse estabelecer as variações dessa declinação e dessa forma corrigir os rumos. Filipe II de Espanha e as autoridades holandesas prometeram pequenas fortunas para os sábios que as conseguissem esclarecer. Daí em diante, todas as memórias sobre expedições marítimas recolheram os valores da declinação em diferentes locais. Assim sucedeu com as viagens de William Barents e William Baffin em busca da passagem do Noroeste, que permitira a comunicação entre os oceanos Atlântico e Pacífico pelo norte do atual Canadá, durante a qual os dois navegadores arriscaram vários desembarques ousados entre ursos polares para medir as oscilações provocadas pela proximidade face ao polo terrestre. O rumo no mar fragmento do Atlas catalão, portulano, cuja elaboração é atribuída a Abraham Cresques no século XIV. Terá sido o primeiro a incorporar uma rosa dos ventos. Estagnada perante estas condicionantes, a bússola apresentou desde então poucas inovações. Desde meados do século XVII, a simples pedra de ímã usada para magnetizar a agulha foi substituída por uma lâmina de aço previamente magnetizada que reforçava as propriedades do metal. No início do século XIX, esta nova técnica permitiu o desenvolvimento dos magnetômetros, aparelhos para medir a força e a direção do campo magnético que proliferaram nos observatórios. Com eles, começaram a superar-se as limitações que o magnetismo terrestre impunha na orientação pela bússola.